Fala galera do canal Botafogo Digital, estamos começando aí a semana, né? Uma semana que não teremos jogos, ficaremos com aquela falta, né? Aquela ansiedade por não ter jogos do Botafogo, mas quando você estiver ansioso, como eu também estarei, sugiro que consulte a tabela do Campeonato Brasileiro, que é sempre muito bom a gente ver a tabela com o Botafogo no topo, né? E assim ficará até a volta e o retorno, né? Do campeonato só no dia 21 e para o Botafogo no dia 22, tá? Dia 21 é uma quarta-feira, recomeça o Brasileirão pós-data FIFA, né? E o Botafogo joga no dia 22, na quinta-feira, 8 da noite. Eu vou falar desse jogo daqui a pouquinho para vocês, beleza, pessoal? Queria começar parabenizando as gloriosas, isso mesmo. O time feminino do Botafogo, né? Tinha um favoritismo ontem e confirmou com louvor ao vencer por 7-1 a equipe do 3B da Amazônia, isso mesmo, no Newton Santos, né? A partida que teve um bom público, né? A entrada foi gratuita, justamente para incentivar que o pessoal que estava ainda naquela ressaca ali da festa do sábado à noite fosse ao Newton Santos novamente. Então teve um bom público, um bom apoio da torcida. O Botafogo, com esse resultado, se classifica, né? Subiu para a Série A1, né? A primeira divisão do Brasileirão Feminino, beleza? Ainda dentro do campeonato, as gloriosas avançaram às semifinais, né? E vão enfrentar o Fluminense, um jogo aqui, um duelo local, clássico vovô, ou devemos chamar de clássico vovó, já que é do futebol feminino, né? É, Enfim, então foi um passeio, 7-1 a partida que o Botafogo se classificou, carimbou, né? Um fim de semana muito bom para o Botafogo. Parabéns para as meninas e para o técnico Glaucio Carvalho, que dirigiu o Botafogo feminino. Show de bola, cada vez mais aí o foco no futebol feminino, né? Até a Globo ontem fez o anúncio de que vai transmitir o Campeonato Brasileiro Feminino. Beleza. Pessoal, vamos lá. Estou pensando aqui onde que a gente vai primeiro, porque são algumas notícias aí interessantes. Uma curiosidade primeiro, né? O Botafogo fez uma das melhores campanhas, né? Na verdade, a terceira melhor campanha até hoje, nesse recorte de 10 primeiras rodadas do Brasileirão por pontos corridos, tá? A melhor campanha ainda segue sendo a do Palmeiras de 2019, com 26 pontos. Apenas 2 pontos a mais que o Botafogo fez agora, né? É como se o Botafogo tivesse empatado contra Goiás e Atlético Paranaense, que, aliás, são dois jogos que a gente poderia ter empatado, né? Mas, enfim, águas passadas a gente sempre quer mais e esses deslizes acontecem com todas as equipes, inclusive as equipes campeãs. Então, Palmeiras em 19 lidera, depois a gente tem a campanha do Corinthians 2011 e Corinthians 2017, também com 26 pontos. O desempate aqui foi pelo saldo de gols, tá? O Palmeiras tem a melhor campanha pelo saldo de gols, 16 contra 14 e 13 do Corinthians em 2011 e 2017. Depois o Galo, o Atlético Mineiro em 2012 fez 25 pontos e o Botafogo agora em 2023 24 pontos com 8 vitórias, 0 empates. Bem interessante isso, porque a gente sabe que empate não é uma boa, né, no Campeonato Brasileiro, em qualquer competição, na verdade, de pontos corridos. E 2 derrotas, né? Saldo de gols de 11 gols o Botafogo agora em 2023. Assim, é uma boa notícia, e não é, né? Porque a gente sabe que 10 primeiras rodadas de 38 é como se fosse praticamente pouco mais de um quarto do campeonato disputado, né? E tanto o Botafogo tem que ficar ligado nisso, que apenas o Corinthians, nessas duas campanhas que eu citei, de 2011 e 2017, conseguiu se sagrar campeão ao final da temporada. Então, é mais um dado aí interessante até para o Castro, enfim, a comissão técnica levar os jogadores, que a gente precisa de atenção total, ou seja, liderar com uma grande pontuação nas 10 primeiras rodadas é muito bom, mas não significa necessariamente título, né? Enfim, então é uma estatística, mais uma dessas estatísticas, né, que a gente gosta de ver, porém também serve como um alerta, né? O Palmeiras acabou vencendo ontem o São Paulo. Eu realmente acreditava que o São Paulo poderia pelo menos empatar esse jogo, já que o jogo foi no Cícero Pompeu de Toledo, conhecido como Morumbi.
mas o Palmeiras foi implacável e a gente sabe que a gente tem no Palmeiras, né, até aqui, o nosso grande adversário em busca do título. Acho que não dá ainda para dizer que o Botafogo é o favoritaço ao título, pelo histórico recente de campeonatos brasileiros. A gente tem que admitir que o Palmeiras entrou no campeonato como favorito e segue sendo o grande favorito. Vocês reparem que o Palmeiras é a única equipe invicta, né, no campeonato, porém empatou 4 vezes, né, e venceu 6, somando aí os 22 pontos, está apenas 2 pontos do Botafogo. O Botafogo tinha aberto aquela gordurinha de 5 pontos no sábado à noite. Teria sido maravilhoso que ontem o São Paulo tivesse ganho, né, ou tivesse dado empate, que o Botafogo ficaria mais tranquilo nessa primeira posição. Mas não adianta também a gente ficar só secando o Palmeiras. O importante é que o Botafogo está fazendo a sua parte, né? E o Palmeiras hoje é o maior perseguidor do Botafogo, né? O Flamengo também deu uma subida, ganhou do Grêmio no Maracanã e aparece em terceiro lugar. Eu então vejo hoje tanto o Palmeiras como o Flamengo como equipes, né? O Flamengo um pouco atrás, evidentemente, mas que estão também, sem dúvida alguma, ainda sonhando com o título, né? Mirando, né? Não é só sonhando, mirando o título. E já depois o Galo vem em quarto lugar, o Galo que perdeu seu técnico, né? O Cudê acabou pedindo demissão nesse final de semana, após o empate com o Bragantino, e aí a gente fica esperando aí, o Atlético vai ter esse prazo aí de também essa pausa, né? Provavelmente deve anunciar nas próximas horas o novo técnico, para não perder tempo e ele já ir se habituando ao grupo, né? Vai ter uma espécie de intertemporada. Então o Galo Mineiro, apesar dos percalços, né, nesse início de campeonato, também é uma equipe que segue muito forte em briga por vaga de Libertadores e, por que não dizer também, de título, né? Tudo vai depender aí do novo técnico e como que a equipe vai reagir, né? Normalmente as equipes melhoram, né? Na troca de treinador. Estatisticamente é isso, né? Mas, enfim, o Fluminense acabou empatando com o Goiás, né? O Goiás, na verdade, empatou no final do jogo contra o Fluminense. De modo geral, a rodada foi muito positiva para o Botafogo, né? A gente lamenta, claro, do São Paulo não ter pelo menos empatado com o Palmeiras. Teria sido ótimo também um empate no Maracanã, mas é o que eu digo, não adianta a gente ficar só focando nos adversários. E importante que o Botafogo está fazendo o dever de casa, literalmente, né? Venceu todos os jogos até aqui em casa, tem tudo para continuar dessa forma. Tá muito claro que vai ser muito difícil de derrotar o Botafogo no Newton Santos, né? O Botafogo só tomou um gol, né? Foi justamente na primeira partida do campeonato contra o São Paulo até aqui, né? Beleza, pessoal? Vamos lá. Daqui a pouco eu vou passar aqui os adversários que restam no primeiro turno para o Botafogo, né? Vamos fazer uma análise melhor. Mas eu queria passar também essa notícia que saiu agora há pouco no Globoesporte.com, que é o diretor da Eagle, que visitou o Botafogo junto com o Textor, né? E a gente vai entender melhor a função desse diretor, que é o Bruno Cherriot, né? Um ex-diretor de futebol do Lyon, também ex-jogador, tá? Um francês. Ele teve esse final de semana aqui no Rio, tá? Então, deixa eu aqui só ir direto aqui ao ponto para vocês. O Cherriot, acho que essa é a pronúncia dele, do nome, o Cherriot, ex-volante com passagens marcantes em vários clubes no tempo de jogador, foi diretor de futebol do Lyon e até essa temporada. Por ordem do Textor, ele assume agora uma função na Eagle Holding, tá? Então ele estava no Lyon, que faz parte da Eagle Holding, agora ele assume na Eagle Holding, passando a responder então por todos os clubes da rede onde o empresário é dono, né? O dono a gente sabe ali que cada clube tem um percentual de ações, né? Para o Botafogo, o Textor tem 90% das ações, é o dono, né? Acionista majoritário, mas, enfim. Então, Botafogo, Lyon na França, RWD Molenbeek na Bélgica e Crystal Palace na Inglaterra, né? Então, o Bruno Cherriot vai fazer um papel, pelo que eu entendi, é uma ligação, tá, da Eagle Holding com os jogadores. É um cara que vai estar em contato com os jogadores e vendo também assim, o lado humano do jogador, né, o lado família, o que esse jogador está pretendendo da carreira dele, né? Foi falado agora esse final de semana
que o próprio Textor disse, né, que o PR e o Adrielson têm sim o sonho de jogar na Europa, porém querem primeiro cumprir, né, o campeonato todo pelo Botafogo, estão empolgados com a fase do Botafogo, estão animados, têm o desejo de conquistar coisas grandes, né, pelo Botafogo. Então eu vejo que o Bruno Cherroux teria esse papel de estar ali fazendo essa ponte, né, essa ligação entre Eagle Holding e os jogadores, né, entendendo melhor a cabeça dos jogadores. Isso é muito interessante. O executivo veio ao Rio de Janeiro para checar as estruturas e como o clube está dentro e fora do campo, beleza? Antes do jogo Fortaleza, ele conversou com o Durcésio Melo, que a gente viu, né, estava presente no jogo, que é presidente da associação, né, do clube Botafogo, né, a parte social, esteve com ele na beira do gramado do Newton Santos. E antes da partida, o Cherroux teve uma reunião com John Textor, André Mazuco, diretor de futebol do Botafogo, e Alessandro Brito, head scout do Alvinegro, no hotel em que o elenco se concentrou, na zona oeste do Rio de Janeiro, também conhecida como a Barra da Tijuca, hotel na Barra. Tá? Então o francês vai assumir uma função para tratar de cuidados dos jogadores, o núcleo também terá um papel no controle das observações de atletas que a Eagle Holding se interessa. Tá? Então jogadores pontuais ali. Neste caso, vale ressaltar, podem ser atletas identificados, não necessariamente pelo departamento do Botafogo, mas que terão a anuência, né, a concordância do clube carioca durante o processo de scout. Bem interessante. Deixa eu ver aqui mais. Agora falas, tá, do Textor. Aspas para o John Textor. O Bruno Cherroux, um homem que era do Lyon, vai desenvolver um núcleo de tratamento dos jogadores. Saber como ele está, como é que a família está, se está feliz, quantos campeonatos quer ganhar no Brasil. Poxa, tomara que seja assim, né? Eu quero ganhar o Brasileirão e a Sul-Americana. Antes de ir para a Europa, e quero que ele fale com os jogadores e empresários toda semana, ou seja, ficar ali em cima. Ninguém nunca fez isso. O Jefinho é um exemplo perfeito disso. E ele sempre fala, sempre menciona o Botafogo lá na França. Beleza? Então será, segundo aqui o GE, uma função mais central nos movimentos da Eagle Holding e, por consequência, em fatores que podem afetar o alvinegro em um futuro muito próximo. Então, não temos ainda CEO, mas teremos essa função aí desenvolvida pelo Bruno Cherroux. Galera, vamos analisar aqui. Eu estou com a tabelinha dos próximos jogos do Botafogo. Eu até pensei de fazer um comparativo com os jogos de Palmeiras e do próprio Flamengo até o fim, mas aí eu acho que a gente entra também numa pilha assim. Pode ser que a gente faça num próximo vídeo, tá? Vocês coloquem aí embaixo o que vocês acham da ideia, para ver quem que tem o caminho aí mais fácil até o final do turno. Mas eu acho que acaba que o Campeonato Brasileiro é muito equilibrado. Às vezes um jogo que a gente considera, esse jogo não é tão difícil, né, como foi o caso do Goiás na Serrinha, e a gente acaba escorregando, né? E isso com todas as equipes, se aplica a todas as equipes. Então o único jogo que eu vou mencionar aqui de um adversário é justamente nessa volta, né, da data FIFA, dia 21, o Palmeiras vai até a Fonte Nova enfrentar o Bahia. E o Bahia é meio que um ponto de interrogação até agora no campeonato. Em teoria, é um jogo... eu vou colocar no mesmo nível de dificuldade do Botafogo enfrentando o Cuiabá fora de casa no dia seguinte, no dia 22. Então acho que nessa primeira rodada aí, né, da continuação do campeonato, pós-data FIFA, eu acho que Botafogo e Palmeiras têm tarefas semelhantes. Eu estava até com medo que o Palmeiras jogasse em casa, né, na próxima rodada, mas quando vi que o Palmeiras joga fora, achei que foi uma boa. Quem sabe aí torcer para o Palmeiras dar uma tropicada aí. É difícil, o Palmeiras praticamente não tropeça, né? Perder então nem se fala, mas quem sabe o Botafogo, quando entrar em campo no dia 22, né, já esteja com o Palmeiras ali tendo perdido, quem sabe aí, 2 pontinhos pelo menos, para o Bahia, né? Então vamos analisar a nossa tabela. Como eu acabei de falar, o Botafogo no dia 22/6, quinta-feira, 8 da noite, enfrenta o Cuiabá, fora de casa, uma partida. O Cuiabá não tem sido fácil para o Botafogo, né? Não tem sido um adversário fácil, mas o América Mineiro também não vinha sendo fácil. Então acho que é uma partida que o Botafogo vai estar mais descansado. Tem tudo para vencer. Será fundamental, será muito importante somar esses 3 pontos. E aí no dia 25/6, o grande duelo esperado até aqui no campeonato,
o duelo lá no Allianz Parque contra o Palmeiras, domingo, 16 horas, né? Aquele jogo da Globo para todo o país. Palmeiras e Botafogo, 25/6. E uma coisa que até que eu achei interessante que o TF colocou hoje num vídeo, que eu acho que faz muito sentido, é que o Botafogo, independente do resultado que ocorra lá em São Paulo, né, é claro que a gente acredita muito no nosso time, não pode entrar em pane, né, não pode entrar em desespero, como foi em 2007, quando perdeu para o São Paulo no Maracanã, e aí teve uma queda, né, de compromisso, de rendimento. O Botafogo tem que ter em mente que é um campeonato que são 38 rodadas e o TF colocou muito bem. Os 3 pontos lá contra o Cuiabá, por exemplo, vale a mesma coisa que os 3 pontos. Claro que é um confronto direto contra o Palmeiras. Claro que vencendo esse confronto, quem vencer, né, é um duelo, é trocação, né? É trocação. Mas o Botafogo tem que ter consciência justamente que é um campeonato que é uma maratona de jogos. Então é uma partida que vai ser difícil, mas temos condições de obter um bom resultado, seja vitória ou empate, né? É muito difícil vencer lá dentro, a gente tem essa consciência, né? Ninguém está aqui no oba-oba de achar que, nossa, o Botafogo vai passar o rodo em todo mundo, mas é uma partida que vai ser muito interessante, está todo mundo esperando aí pelo dia 25/6. Ainda falta bastante, né? Hoje é dia 12, dia dos namorados, então ainda falta aí 2 semanas praticamente, né, para esse enfrentamento. Entre o dia 25 e a outra rodada, que é no dia 2 de julho, já em julho, o Botafogo vai ter um confronto com o Magalhães, né, pela última rodada da Sul-Americana, no dia 29. Né, então, Cuiabá, Palmeiras, Magalhães pela Sul-Americana, e no dia 2/7, domingo, 16 horas, o clássico contra o Vasco. Hoje o Vasco está na zona de rebaixamento, um momento super turbulento. O Barbieri, até o momento, continua no Vasco, né? Mas a gente não sabe como é que vai estar lá até o dia 2 de julho, né? Daqui a 20 dias. Então a gente espera que o Botafogo chegue contra o Vasco, tendo garantido também a classificação na Sul-Americana. Beleza? O Botafogo fica novamente. Aí que eu começo a ver, assim, eu não sei se vai ter data Copa do Brasil, acho que vai ter data de Copa do Brasil ali pelo meio. De certo modo, né, vendo o lado bom do Botafogo não ter continuado na Copa do Brasil e os nossos adversários diretos seguem na Copa do Brasil, né? Então, para a questão do desgaste do time, de certo modo foi bom, né? O Botafogo depois só volta a campo no dia 9 de julho, domingo, às 18h30, contra o Grêmio, lá na Arena do Grêmio. Outra partida muito difícil. O Grêmio costuma ser muito forte dentro de casa, né? Mas que o Botafogo, enfim, terá uma semana inteira para se preparar para essa partida. Depois, praticamente mais uma semana, no sábado, às 16 horas, horário ótimo, tomara que não mudem para as 9, né? Não sei, até lá tudo pode acontecer. Dia 15 de julho, sábado, 16 horas, até a gravação desse vídeo, Botafogo e Bragantino. Aí mais um jogo que a gente vai ter que dar aquele check de fazer os 3 pontos em casa, né? O Botafogo tem tudo para isso, no dia 15/7. Aí o Botafogo, no outro domingo, sem horário ainda definido, no dia 23/7, vai a Vila Belmiro enfrentar o Santos, que faz uma campanha ali de meio de tabela, né? Irregular, uma campanha irregular. O Santos, que não vem bem esse ano, fez um péssimo Campeonato Paulista, está se segurando aí no Brasileirão. Ontem, aliás, anteontem, empatou com o Coritiba. Coritiba que será o próximo adversário do Botafogo, pós-Santos, no dia 30/7, domingo, também sem horário. O Coritiba, que é o lanterna até aqui do campeonato, também mais um jogo que o Botafogo tem que, como se diz, inegociável, né? Vencer em casa. Penúltima rodada do turno, o Botafogo vai ao Estádio Independência enfrentar o Cruzeiro no dia 2/8. Já estamos falando de agosto, tá? Uma quarta-feira, né? Talvez seja aquele jogo ali das 9h30, enfim, para a transmissão da TV. Um jogo que também não será fácil, né? O Cruzeiro faz uma boa campanha. E fecha o turno em casa. Aí tomara que seja aquele dia assim de
Newton Santos cheio, né? Para fecharmos bem o turno. No dia 6/8, um domingo, tá? Contra o Internacional. Até porque a gente sabe que é o último jogo, né? Quem sabe o jogo. Vou falar nada. O último jogo do campeonato será contra o Inter lá no Beira-Rio. Então, o último jogo do turno contra o Inter. Então, uma passada rápida aqui. Adversários do Botafogo até o final do primeiro turno, para depois sim enfrentar o São Paulo lá no Morumbi na primeira rodada do segundo turno. Cuiabá, Palmeiras, Vasco, Grêmio, Bragantino, Santos, Coritiba, Cruzeiro e Inter. Pessoal, o Campeonato Brasileiro é isso. A gente sabe que não tem moleza, não tem adversário fácil, né? É claro que esse retrospecto do Botafogo em casa nos anima a pensar aqui que temos Vasco, Bragantino, Coritiba e Inter, mais 4 jogos em casa, só aí seriam 12 pontos, né? Se a gente continuar, né, nessa pegada do 100%. E jogos fora, Cuiabá, Palmeiras, Grêmio, Santos e Cruzeiro. Não é fácil, não é simples. Seria muito bom que o Botafogo continuasse. O Botafogo tem exatamente 80% de aproveitamento, 8 vitórias em 10 jogos. Tanto o Botafogo como o Palmeiras têm campanhas de campeão, né? Performance de campeão. O Palmeiras tem menos ali, obviamente, acho que 73% por ali. Então será uma parada muito dura até o final do campeonato, mas temos que aproveitar o momento, curtir que o Botafogo está em grande fase. Tomara que nesses 10 dias a equipe até melhore, né? E principalmente os jogadores que estão aí em recuperação de lesão, que estão mais cansados. O próprio Tiquinho, que era dúvida para o jogo, né? Acabou jogando e marcando 2 gols, mas vai ser muito bom esse período aí para recuperação dos jogadores. Pessoal, estourei o tempo, 22 minutos, mas é o tipo da análise que é legal de fazer, ainda mais quando a gente olha a tabela do Brasileirão. Como eu disse, né, Brasileirão, Botafogo no topo da tabela. É muito gostoso fazer essas estatísticas, fazer esses cálculos de pontos para ser campeão, né? O campeão ali, vamos sonhar um pouquinho, né? Ficar na faixa ali dos 80 pontos. Considerando que o Botafogo, vamos dizer que o campeonato tivesse 40 rodadas e o Botafogo tivesse cumprido um quarto. Não, vamos ser mais duro com o Botafogo. Vamos considerar que seja um terço do campeonato, né? Não é, né? Tem um terço se o campeonato tivesse 30 rodadas. São 38. Mas vamos ser duro com o Botafogo, rígidos. Então, se tivesse sido um terço, o Botafogo fez 24 pontos, vezes 3, 72 pontos, né? Não estou tão ruim de matemática. 7-2, que já seria uma campanha, com certeza, para G4 de Libertadores e muito próximo ao título, mas eu tirei 8 rodadas ali do Botafogo. Então, eu fui maldoso com o Botafogo. Então, para ver o quanto que essa campanha até aqui realmente é espetacular. Pessoal, senta o dedo no like, dá aquela moral. Se você não é inscrito, se inscreva, né? Fiz um vídeo mais longo, uma análise, comenta aí embaixo que jogos aqui vocês consideram que são os mais difíceis, né? Tá meio que nítido ali. Eu diria que Palmeiras e Grêmio fora são os mais difíceis aí até o final do primeiro turno, beleza? Abraço, tamo junto, Fogão, líder, segue o líder, sempre!